Bom, agora pessoal, nós vamos configurar o Cura. Primeiramente, nós devemos vir aqui na guia Slicer e procurar pelo Cura Engine. Está aqui no fatiamento. Depois disso, nós vamos vir aqui em Configuration. E ele vai abrir uma nova abinha aqui do Cura Settings. Bom, agora nós vamos vir aqui e começar a configurar o nosso programa. Primeiramente, nós vamos configurar as velocidades. Eu vou explicar um pouco sobre a configuração, como você vai utilizar isso, tudo passo a passo, né? Bom, aqui na primeira aba do Cura, nós apenas iremos alterar uma coisa nas velocidades, que é o travel, é a velocidade que a impressora se desloca enquanto não está imprimindo. E a velocidade mínima nós vamos alterar para 100 e já a máxima para 120. Aqui no Cura nós vamos trabalhar as velocidades aqui, ó, nessa barra de rolagem, onde a gente vai ter o mínimo e o máximo, que vai estar definido aqui entre o mínimo slow aqui e o fast. Então a gente vai, por exemplo, eu quero uma velocidade média, eu vou colocar o centro. Eu quero que seja mais rápido, eu coloco na ponta, mais devagar, nesta ponta aqui. E isso vai influenciar na qualidade da sua peça. Então, quanto mais rápido, menos qualidade. Quanto mais devagar, mais qualidade. Para você criar uma nova pré-definição aqui, você clica nesse mais aqui. Ele vai gerar um novo padrão. Você vai colocar, por exemplo, eu quero uma camada de 0,3. A altura da camada vai ser de 0,3 milímetro. A primeira camada vai ser impressa com 0,35 e aqui lembre-se de sempre colocar 150 na primeira camada, né? A extrusão, para que ela possa aderir melhor à mesa. Além disso, nós não vamos configurar mais nada nessa aba, lembrando que a velocidade nós vamos controlar aqui, deste lado. Bom, nas estruturas aqui, diferentemente do Slicer, nós trabalhamos com medidas através de milímetros, não de camadas. Então, por exemplo, aqui eu devo pensar o quanto eu quero na parede da minha peça. Quero quantos milímetros? E aí eu vou definir aqui. Quantas camadas, né, eu quero no top e no bottom. Aí eu devo lembrar quantas camadas eu tenho aqui, ó. Aliás, quanto por camada eu tenho, né? Então eu tenho 0,2, por exemplo. E aqui é o meu top, desculpa, meu top e meu bottom, eles têm 0,6. Então eles vão fazer três camadas de top e de bottom. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho 0,2 por camada, 0,6 são 3 camadas. Caso você tenha colocado um número quebrado, o Cura ele vai arredondar esse valor para o valor mais próximo. Aqui no Infill Overlap. O Infill Overlap nada mais nada menos do que o preenchimento da sua peça. Então aqui está com 15%. Mas aqui é outra coisa que você não precisa necessariamente colocar um padrão, porque a gente também pode alterar aqui nessa barrinha lateral, de 0 a 100% de preenchimento. A única coisa que nós devemos alterar aqui é o infill, se a gente quer que ele faça grades, se a gente quer que ele faça linhas, ou cone cêntrico. Então, só precisa configurar isso aqui. Eu normalmente deixo com grades, né, que é o grid. No Slicer é conhecido como Rectilinear Grid. E aqui o Solid Top Infill e Solid Bottom Infill é caso você queira criar no top e no bottom aquelas camadas completas, né, que faz um fechamento. Caso seja, por exemplo, um vaso, você tira o top Solid Infill, então ele vai deixar a peça aberta em cima. Vou manter clicado aqui e vamos às próximas configurações. Bom, aqui nós temos o suporte, como vocês podem ver. Eu vou manter aqui como grid. Eu posso colocar line se eu quiser, mas eu vou manter grid. E
que seria o padrão, né, do suporte, o desenho do suporte. Aqui nós temos overhang angle, então a partir de qual ângulo que ele vai criar o suporte. Nós vamos manter aqui 60, que é um padrão, mas se você quiser alterar, se for uma peça específica, assim como no slicer, você pode configurar. Infill amount é o preenchimento do suporte. Aqui você pode colocar a quantidade que você deseja. E lembre-se que no suporte a gente não precisa gastar tanto material, porque ele é só um rascunho. Então 10, 15% já é o suficiente. Distância x e y aqui, distância x e y. Na verdade, esse valor vai definir a distância entre o suporte e a parede da sua peça, parede lateral. Então, por exemplo, eu quero 0,7 mm de distância entre a minha peça e o suporte. Eu posso até diminuir isso para 0,6, um pouquinho mais recomendado. A distância no Z. Aqui eu vou definir a distância que eu quero da minha peça em relação ao suporte. Por exemplo, eu tenho um braço de um Cristo Redentor. Então, eu vou definir aquele suporte com 0,15 mm na distância Z. Então, entre o braço e o suporte, vão ter 0,15 mm. Eu vou aumentar esse valor aqui para 0,2. Fica um pouquinho melhor e mais fácil de destacar. Isso facilita, né? E acho que é o único valor que a gente vai alterar aqui agora. Aqui em Skirt and Bring, no Skirt Line Count, a gente vai deixar 1, porque o skirt é aquela volta que ele dá para uniformizar o material durante a extrusão. Skirt Distance, a gente vai manter 3 aqui, 3 mm distante da peça. Caso a gente queira, a gente pode aumentar isso, mas 3 já é o suficiente. Minimum Skirt Length, a gente pode manter 150. E aqui no Brim, a gente vai colocar 2 mm de brim, já é o suficiente. Caso a gente queira, a gente pode aumentar até para 3 ou 6, mas 2 já é o suficiente. O raft também tem no slicer, né? E seriam aquele outro tipo de suporte onde ele serve para aderir partes extremamente pequenas na mesa, né? Aquecida. E essa parte aqui nós não vamos alterar nada porque o padrão ele já imprime bem. Mas caso você queira, por exemplo, mais camadas, né, digamos assim, você pode aumentar aqui a baseline thickness, ou então o número de surface layers. Isso vai ajudar a criar mais camadas ali nesse suporte. E aqui nós vamos manter a Happy Wrap, porque é o que as impressoras da 3D Machine One trabalham. Caso sua impressora seja outra, você pode escolher aqui. No Extrusion a gente vai mudar algumas coisinhas, né? Nós vamos manter o Spiralize Contour desligado, deixar ligado Minimize Crossing Perimeters e Enable Retraction. Então, a gente vai alterar aqui o Retraction Speed para 30, velocidade de retração. Aí aqui o Retraction Distance a gente mantém 4. O Minimum Travel Before Retract a gente vai colocar 2. Aqui nós vamos manter 0.02. O Z-Hop a gente vai colocar 0.5 mm, que é aquela subidinha que ele dá entre as camadas para que ele não passe em cima da última camada desenhada e depois volte a imprimir. Isso traz mais qualidade à peça. Cut Off Object Bottom a gente mantém 0. E o diâmetro do nosso bico, aqui no caso do 3D Machine One e das outras máquinas também da 3D Machine, é 0.4. Verifique a medida do seu bico, né, com o fabricante da sua impressora, assim você pode configurar melhor. Aqui é uma configuração para múltiplos extrusores. Nós vamos deixar pré-configurado, mas isso aqui vai ser melhor explicado no vídeo que trata sobre a impressão com 2 extrusores.
nós vamos clicar aqui em Create Use Shield e vamos colocar aqui no Retraction on Extruder Switch 20. Aqui embaixo no Cooling, a gente vai colocar o valor 1 milímetro aqui e manter 0 segundo. E também vamos ativar esse aqui Cool Head Lift, que vai manter resfriado, né, a cabeça da extrusão. E aqui agora nós vamos em G-Code. Primeiro nós devemos clicar em Start G-Code. Eu vou disponibilizar o código tanto no manual quanto no DVD do manual através de um arquivo de texto. E você pode copiar e colar, assim como eu vou fazer aqui, porque esse G-Code é um pouquinho mais complexo em relação ao do Slicer. Agora eu vou selecionar o End G-Code e também copiar o End G-Code aqui. Pronto. Agora nossos G-Codes, no caso a One, já estão configurados. No avançado nós não vamos alterar nada, vamos manter assim. E agora nós devemos prestar atenção no seguinte: eu criei essa configuração dentro da config da impressora, no caso da 3D Machine One. Então, caso eu altere para outra impressora, esses presettings que eu criei não vão existir lá, apenas o da 3D Machine One. Mas você também tem a opção de vir aqui e exportar essas configurações aqui que você fez com algum nome, para que você possa reimportar através desse botão aqui para outra impressora. Também, quando você for exportar os filamentos, você deve exportar um por um, cada um que você tenha criado, ABS, PLA, Flex, entre outros, porque ele só salva essas configurações que estão listadas aqui. Eu vou salvar aqui como 3D Machine, escrevi errado, Machine One e dar um OK. Pronto, salvei os presettings aqui, ó. A gente já tem 3D Machine One. Depois disso, nós vamos vir aqui e criar os filamentos, né? Os filamentos que nós utilizamos na 3D Machine One e nas Prusa Airs mais recentes é de 1.75 mm. Caso seja de outra medida, você deve colocar neste campo aqui selecionado. Depois, Flow, a gente mantém 100%. A temperatura, no caso do PLA, vai ser 180 graus. E a mesa aquecida vai estar em 60 graus. No caso do PLA, nós vamos manter em 100% tanto o mínimo quanto o máximo do fan speed. E colocar aqui o mínimo layer time em 6 segundos. Então eu vou vir aqui em Save As e colocar PLA 175 mm. Lembrando que ele não aceita caracteres como pontos aqui, então por isso que eu não coloquei 1.75. Eu vou dar um OK e agora eu vou gerar o do ABS. O ABS nós vamos mudar a temperatura para 230 graus e aqui 110 graus. Aqui embaixo, em mínimo, nós vamos colocar 35 e os outros valores nós vamos manter. Aí eu vou salvar como ABS 175 mm e dar um OK. Nós já temos configurado os nossos materiais. Depois disso, para fatiar uma peça, nós já podemos fechar aqui, vir aqui em 3D Machine One, em Print Configuration, porque nós já definimos as configurações da 3D Machine One. Adhesion Type, aqui nós vamos falar sobre o Brim e o Raft. Então nós escolhemos o tipo de adesão que nós desejamos. Se nós não quisermos nenhuma das duas, nós podemos deixar aqui o None. A qualidade, nós criamos o de 0.2 e 0.25. Então, nós selecionamos a qualidade que nós desejamos aqui. Nós não precisamos deixar lá pré-definido. O suporte, nós criamos umas pré-definições. Agora nós vamos escolher se nós desejamos suporte em todos os lugares ou apenas em lugares que
que o suporte irá tocar a mesa, né? Você pode selecionar o Everywhere para peças mais complexas e para peças mais simples, que não tem nenhuma ponte que necessite de suporte no meio da peça, o Touch Embed. Eu vou deixar como None aqui, porque eu não vou utilizar agora. Aqui o Speed, como eu comentei, você vai controlar entre o mínimo e o máximo que nós configuramos lá. Eu vou deixar no meio uma velocidade média, né? Consequentemente uma qualidade de impressão média. O Infill, aqui nós vamos variar de acordo com a necessidade da nossa peça, desde 100% oca até 100% maciça. 100% oca, 0% de preenchimento, 100% maciça, 100% de preenchimento. Enable Cooling, você mantém sempre ligado para PLA e também para quando você tiver pontes na sua peça ou partes mais pequenas, né? E no caso do ABS você pode desselecionar, eu vou manter ativo. E aqui embaixo nós temos as extrusoras, extrusora 1 e número 2. Eu vou escolher aqui a 1 com PLA e a 2 com PLA também, mas eu posso colocar o material que eu desejar. E a partir disso você pode fatiar a sua peça. Eu vou abrir aqui um exemplo para mostrar para vocês um fatiamento no Cura. Vou utilizar novamente aquele aviãozinho. Já fiz algumas pré-configurações aqui. Vou diminuir a densidade dele para 10% e fazer slice com o Cura aqui, clicando aqui nesse botão. Ele fatia bem mais rápido que o slicer. E pronto, aqui nós podemos ver a nossa peça. Eu vou mostrar a camada simples para vocês verem o preenchimento. Olha como é feito. O alcance da camada para vocês verem como ele vai ser construído. E assim nós configuramos e fatiamos uma peça com Cura. Não é difícil. Depois disso, basta clicar em executar e iniciar a sua impressão. Lembrando novamente, eu vou deixar disponível os G-Codes tanto para a nossa Air quanto para a nossa 3D Machine One. No DVD manual em arquivos de texto. E caso você esteja no nosso blog, vai estar no blog e na descrição do vídeo.